Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Esperar o pessoal chegando, esperar o pessoal chegar, né? Boa noite, nós vamos com mais um Bora Conversar. E já vou colocar aqui nosso comentário. Oi, Val, seja bem-vinda. Tudo bem? Sentimos sua falta semana passada. Bem, Luísa, seja bem-vinda. Daqui a pouco chamo nossa convidada para nós começarmos o nosso bate-papo. Davi, Gustavo, sejam bem-vindos. Ed, tudo bem? Seja bem-vinda. Andrei, seja bem-vindo também à nossa live. Lembrando que nós estamos hoje encerrando o nosso papo do mês de junho, que foi sobre saudade. Tivemos já 2 encontros falando sobre esse tema. E hoje iremos encerrar com chave de ouro, com nossa convidada falando também sobre saudade. Temos aí uma pergunta no comentário, literatura e saudade, qual a sua opinião? Lembrando que é importante que vocês coloquem seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, que tudo possa ser colocado aí para que a gente possa criar um ambiente de discussão. Oi, Fê, seja bem-vinda. Nós teremos próxima semana uma live surpresa e com um tema também surpresa. Nós vamos anunciar amanhã, ou melhor, entre amanhã e esse final de semana iremos anunciar essa live, tá bem? Então fiquem ligados. Rose, seja bem-vinda. Alan, Edu, sejam muito bem-vindos. Bem, eu já vou convidar a nossa convidada de hoje, lembrando a vocês que participem através das perguntas, dos comentários, das opiniões. Nós fixamos aí a pergunta literatura e saudade, qual é a sua opinião? E eu vou convidar a Luísa aqui para bater o papo hoje com a gente, tá bom? Ah. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite, seja Boa bem-vinda. noite, obrigada. Obrigadíssimo por ter aceitado o nosso convite. Imagina. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu vou te apresentar para te dar início ao nosso bate-papo, as nossas perguntas, você enriquecer o nosso papo sobre saudade. Gente, Luísa é apaixonada por gatos, é escritora, tradutora literária, mestre em processo criativo pela Universidade na Irlanda. Foi vencedora do Prêmio Açorianos Narrativa Longa, 2 vezes vencedora do Prêmio Sesc de Literatura e do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, por Eita. narrativa infanto-juvenil, além de ter sido Uhum. finalista de diversos outros prêmios nacionais. Eu queria falar 3 coisas. Uma, que ano passado Luísa recebeu uma censura e foi impedida de participar de uma feira de livro porque o livro em Capivaras possuía alguns palavrões. O outro ponto é que Luísa lançou um último livro chamado Corpos Secos, com outros 3 autores, falando sobre uma pandemia, e o livro não tinha essa intenção, e ele terminou sendo lançado no meio da nossa pandemia que estamos vivenciando. E o terceiro ponto é que ontem foi aniversário de Luísa, então desejo Ah, meu Deus. parabéns, Obrigada. saúde, sucesso, e começo perguntando a você o que é saudade para você. Então, boa noite, gente. Eu achei essa apresentação excepcional. Já foi desde um negócio super profissional, assim, a censura, até o fato de ter sido meu aniversário ontem. Então, a gente se sente bem recebido. Que bom. Pra mim, sempre que eu penso em saudade, eu me lembro de quando eu fiz mestrado na Irlanda, assim, meu momento Luciana Gimenez, sabe? Tipo, quando eu estive na Irlanda. Mas, porque eu fiz mestrado fora e o meu mestrado não tinha nenhuma ligação com CAPES, nem CNPq, era tudo realmente feito na Irlanda, era uma bolsa do governo de lá. E Uhum. era
Então eu nunca tive a oportunidade de explorar vários temas que me interessavam, por conta que, enfim, porque que estavam envolvidos com português e tudo mais. E quando eu penso em saudade, tem duas coisas que vêm na minha cabeça. A gente sempre fala que saudade é uma das palavras mais difíceis de traduzir, mas eu acho que nunca tinha tido a experiência de fato, assim, nunca tinha tido essa expressão assim, porque existem outras palavras em português que são super difíceis de traduzir, cafuné Uhum. e por aí vai, que são palavras que próprio pão de queijo, eu pessoalmente tenho uma coisa pessoal com pão de queijo no sentido de que não é exatamente pão de queijo, sabe? Não é só cheese bread. Enfim, isso é um devaneio meu. Mas saudade é, tipo, institucionalmente, tipo, nas listas de palavras mais difíceis de traduzir e tudo mais. E foi muito engraçado que eu subitamente me encontrava num contexto totalmente diferente do que eu estou acostumada, que, enfim, as pessoas dirigiam do outro lado da rua. E isso era a diferença mais banal de todas, mas ao mesmo tempo eu me encontrava sem a palavra que definia isso, sabe? Que definia essa falta que eu sentia. Um dos trabalhos que eu fiz na faculdade na época, eu investigava um pouco isso, porque saudade tem vários aspectos de melancolia, vários aspectos de nostalgia, mas não é nem nostalgia, Uhum. nem. Aliás, o Alan falou que pão de queijo é pão de queijo. Eu concordo com o Alan, porque a gente fala petit gâteau, não fala? Então, Pois eu é, acho verdade. que não tinha que traduzir em lugar nenhum. Então, é uma coisa assim muito. A gente fala petit gâteau, a gente fala cheeseburger, sei lá. E eu realmente acho que tinha que ser pão de queijo. Enfim, discussões à parte. Então, quando eu penso em saudade, eu penso assim nas pessoas que eu sentia falta, mas ao mesmo tempo uma certa nostalgia pelo jeito que as coisas eram. Então, era uma espécie de luto para mim. E ao mesmo tempo, quando eu penso em saudade, eu penso em algo intraduzível. E Uhum. nesse sentido tão concreto, sabe? E no sentido tão concreto, de realmente é uma palavra que não tem tradução, não tem uma palavra, e ao mesmo tempo é um sentimento que é difícil de expressar. Então, para eu conseguir expressar saudade, eu só conseguiria expressar saudade de uma forma que matasse minha saudade, porque eu só poderia falar com brasileiros a respeito disso, entende? Entendi. Então é uma coisa meio. Tem algum tipo de molécula, não sei explicar, que quando se coloca no microscópio para ser estudada, a partir do momento que ela recebe luz, ela muda de formato. Então não Hum. tem como realmente se estudar ela da forma neutra, porque a gente não consegue visualizar. Quando a gente vai visualizar ela, ela some. Já é Então, para mim, outra. saudade é um pouco isso. Assim, é difícil de explicar, é Interessante. difícil de traduzir, não existe, não tem uma palavra, é um pouco de deslocamento, é estar fora de casa. Então, é meio que por aí que eu começo, e daí já se atravessa com literatura também, justo porque eu trabalho como tradutora, então Sim. eu não sei se eu fiz sentido, uma bagunça geral de ideia. Sim, sim, Espero que total. alguma Inclusive, coisa você fez sentido. percebe, com esse processo de ser tradutora, né? Uhum. Você percebe uma diferença na literatura, na questão da saudade, nessa abordagem? Por exemplo, você já teve dificuldade em traduzir esse sentimento de outra língua para a nossa? Essa é uma pergunta bem interessante, porque o que acaba acontecendo é que eu traduzo do inglês e aparecem outros termos parecidos, né? Tipo nostalgia, melancolia. E como tradutor, muitas vezes o tradutor ele se coloca numa posição de será que tem o tom de saudade aqui? Porque esse autor americano não conhece a palavra. Mas será que era isso que ele quis dizer? Porque se eu Uhum. troco melancolia, digamos, literalmente seria, sei lá, melancolia, por saudade, eu estou acrescentando um tom de significado. É uma dessas palavras que eu não uso, como é que eu posso dizer, eu não uso levianamente, sabe? Entendi. É uma palavra que para mim tem bastante peso. Quando tu comentou do tema, eu achei bem interessante, assim, porque não é uma palavra que eu costumo usar, tipo, levianamente.
alguns dos meus livros já foram traduzidos para idiomas estrangeiros, e eu já tive essa experiência, sabe, de ferrar com um tradutor, de botar saudade no meio, e daí o tradutor, a gente acaba tendo que fazer uma ligação por Skype para conversar. E como tradutora, eu também é uma palavra que eu não uso sempre, porque eu estou colocando uma camada de significado que não tinha ali, ao mesmo tempo que eu capto isso, então não é um sentimento fácil, mas, tipo assim, no meu trabalho também não é uma palavra fácil. Imagino. É muito doido. Tem uma, uma frase sua aqui no em Quiçá, que você fala assim, né? Sabe-se que ligações no meio da meia-noite não são para bobagens. Ou alguém morreu, ou alguém vai morrer, no mínimo, de saudade. A saudade faz a gente cometer essas coisas assim, meio fora do tom, ligar fora do horário, fazer coisas enlouquecedoras. Pois é, porque eu acho que a saudade ela tem esse poder de nos levar para um lugar que não existe muitas vezes, né? A gente com essa coisa toda de coronavírus e tal, a gente tem visto muito Uhum. isso. Quando as pessoas ficam insistindo em uma espécie de voltar para a normalidade, é justamente uma ideia de, vou voltar. Elas têm uma espécie de saudade daquilo que estava acontecendo antes, enfim. Mas se a gente voltar para aquilo que estava acontecendo antes, não era ideal também. Não era, É, tipo, o que concordo. estava acontecendo antes foi o que nos trouxe até aqui, sabe? Uma falta de políticas públicas, etc, etc. Então, a saudade, eu acho que ela tem uma camada interessante. Alguém comentou que o amor também nos faz fazer isso, concordo. É A verdade. camada, a saudade, ela tem muitas, muitas camadas, mas eu acho que ela tem essa camada interessante de idealização, né? De tipo, então é essa motivação assim de ligar para uma pessoa porque tu tá com saudade. Às vezes essa pessoa não é nem tão mágica quanto ela é na nossa cabeça. Assim, na nossa cabeça eu vou ligar para ela e vai ser espetacular e tudo mais. E aí, às vezes a gente se dá conta de que o que a gente esperava, a saudade lida muito com essa expectativa também, com que ela é, na verdade, para mim ela é um diálogo com o que está acontecendo agora. Eu não Uhum. teria saudade da minha infância na minha infância, Sim. porque ou enfim, eu não tenho saudade sei lá, de ter 28 anos, que é muito parecido. Então tem, para mim tem esse aspecto também, sabe? Então eu agora já me perdi um pouco na minha resposta, mas tem Você. um pouco a ver com isso, sim. Eu vi uma entrevista sua onde você dizia assim, poxa, é muito difícil, recente você falando, é muito difícil escrever atualmente porque eu vou escrever e aí você citou o exemplo. Vou falar que o cara vai no restaurante, mas a gente não pode ir no restaurante. É engraçado porque você acredita que eu tive dificuldade de ler algumas coisas porque eu ficava pensando nisso, poxa, eu vou ler e eu não vou viver aquilo, porque às vezes eu leio com aquela vontade de viver Uhum. aquilo e não tem essa questão. Você acha que esse tipo de situação ela atiça algumas, fazem as luzes de emergência da gente acender para algumas coisas que, enfim, precisam ser tocadas, precisam ser refletidas, precisam ser, enfim, questionadas? Mas tu diz coisas da ficção, eu não sei se entendi o começo da Não, pergunta. coisas da vida mesmo da gente, da vida do dia a Uhum, dia da gente. E é claro, na uhum. ficção você falou que você tem essa dificuldade porque não tem condições de Ah, interagir com aquela situação, entendeu? uhum. Eu acho que eu até lembro de quando que esse texto, porque é bem recente, assim, Isso. de que eu tinha comentado em algum texto de que eu estava com dificuldade de ler, mas de escrever também, que todo mundo literário que existe acaba parecendo uma ficção científica, sabe? Tipo assim, obrigada, Antônio, pelo fundo laranja. É a minha parede. Não fui eu que escolhi, o apartamento é alugado. Mas eu acho que fica bem radical, assim, porque eu fico em Ficou preto e bonito mesmo. branco. Fica monocromático. Até me perdi agora. Fiquei constrangida.
Você estava falando da leitura, que Ah, você deu a porque toda entrevista sobre a leitura e isso escrita. e a realidade, ela acaba de certa forma parecendo uma ficção científica muito doida. Ela fica, para mim, eu tive um bloqueio bem grande quando começou a quarentena de ler qualquer coisa que se propôs a ser realista. Para mim era uma dificuldade grande, assim. Ah, fulano foi ao restaurante e já me dava um bloqueio de não, fulano não foi ao restaurante. Ou, ah, fulano e fulana se abraçaram. Parecia uma realidade paralela onde as pessoas se abraçam. Uhum. E para mim, cada vez mais, assim, às vezes eu ouço, sei lá, podcasts antigos de tempos diferentes, ou, enfim, filmes, que seja. E é sempre, enfim, se a gente vê um filme, sei lá, de 1920, a gente nota que os carros são diferentes. Bom, não um filme de 1920, mas um filme que se passa em 1920. A gente nota que os carros são diferentes, por exemplo. E, e a gente já pensa, olha que estranho, os carros hoje em dia são assim. E eu tenho a sensação que agora parece que tudo que existe é um filme de 1920, de um momento muito distante, que não bate Uhum. mais com a minha realidade. Então, o que de certa forma também é uma saudade, né? Um efeito estranho de a minha realidade agora, de aceitar que a minha realidade agora é essa. Então tem tido esse aspecto, assim, a quarentena tem pesado um pouco, mas ao mesmo tempo eu acabei redescobrindo muita poesia. Eu não sei bem o que aconteceu, mas eu tenho lido muita Angélica Freitas, Ana Cristina César, Nossa, adoro Ana Hilda Cristina. Hilst, e são autoras que eu não sei bem por que agora fizeram mais sentido do que antes, mas elas acabaram ganhando um significado bem grande para mim. E então ainda tem sido um pouco difícil assim lidar literariamente com a quarentena. Eu tenho colegas autores que estão lidando bem. Tenho amigos autores que estão produzindo um monte, estão lendo um monte. Eu eu tenho ficado meio a meio. Eu tenho eu tenho produzido menos do que eu gostaria. Vários projetos perderam muito o sentido que eu queria deles. Então a quarentena mexeu um pouco assim com, acho que com algum parafuso, sabe? Quando o controle remoto faz mau contato, Alguma alguma coisa conexão, assim. né? É uma coisa que você tem que ficar mexendo no cabo e daí o cabo faz. Aham, E para aham. mim eu tô meio assim ultimamente. Tem melhorado bastante porque eu comecei a falar a respeito e falar. E aí isso ajudou e eu tenho sido obrigada a escrever porque eu tenho prazos e coisas para entregar, então eu não tenho muito querer às vezes. Então, ser obrigada às vezes é bem bom. Me diga uma coisa, você é de Canoas, você tem saudade da sua infância e você utiliza ou já utilizou essa saudade em sua literatura? Eu gosto muito da tua pergunta porque eu nasci numa vila militar. Eu nasci numa uma base aérea de Canoas, é o grande negócio de Canoas. Canoas é uma cidade que tem uma base militar que é tipo um aspecto importante da cidade. O nome da cidade é Canoas, por conta de um monte de aspectos geográficos, mas o slogan da cidade é Voa Canoas. E tem, até onde eu sei, umas 4 estátuas de avião perdidas. Clarissa, eu juro que eu vou olhar a tua pergunta. Eu vou ler a tua frase só para não me perder. Tem umas 4 estátuas de avião perdidas pela cidade. Inclusive, quem conhece Canoas sabe que está passando por Canoas porque tem uma praça com um avião na beira do ABR. Então, Canoas tem esse aspecto para mim. E eu odeio Canoas, eu moro em Porto Alegre hoje e não acho que Porto Alegre é o paraíso, mas também não, não acho Canoas muito melhor. E eu fui criada nessa zona militar, então uma zona militar, ela, para quem não conhece, imagine aquelas casinhas do Banco Imobiliário, uma do lado da outra, e as ruas são letras e as casas são números. Então eu morava na rua A, número 3, rua B, número 5, sei lá. Como se. E todas as casas são iguais por estrutura, porque oficiais que moram nas casas têm que ter, né? Tem que ser tudo igual para, né? Uhum, Pra ficar uhum. tudo igual. As casas têm a mesma estrutura, a gente não podia alterar a casa de nenhuma maneira definitiva. Ou se alterasse, teria que desfazer ao liberar a casa, as casas não eram próprias.
Eu nasci no Hospital da Aeronáutica e, e o mais importante é que é uma base aérea, ela é fechada do mundo, ela literalmente tem duas entradas que são supervisionadas por soldados e as pessoas se identificam. Uma E bolha, né? isso é uma bolha assim muito real, na verdade, assim, de tipo, na minha infância era até um pouco mais tranquilo, mas em determinado momento começou a haver agências bancárias dentro da Vila Militar e isso ficou mais perigoso ainda. Porque, enfim, são camadas de bolhas, né? Então tem a camada residencial, mas mais adiante tem o hospital e mais interior ainda, que era uma zona que eu não podia entrar. Também várias, não é barricada a palavra, aquilo que tem sabe, que tem na entrada Ah, de uma shopping. cancela. Isso, Tipo uma cancela, cancela. várias cancelas. E tinha uma área que tinha realmente aviões, e eu ouvia aviões, eu não via, eu acho que via. Mas o barulho de avião se tornou uma parte bem presente na minha infância, assim, é uma coisa que eu só notei que era muito presente quando eu me mudei. Quando eu fui para a Irlanda que eu me dei conta, e aí eu achei que era uma característica da Irlanda, e daí eu me dei conta de que não. Aliás, não, quando eu me mudei da Irlanda, não. Canoas também tem muito barulho de avião, então Porto Alegre tem menos, mas Canoas tem muito barulho de avião, assim, de barulho de avião entrecortando, assim. Porque não é exatamente um avião doméstico, é um avião militar. Enfim, Entendi. e a minha infância foi muito isso. A minha infância foi ver muito soldado, foi porque eles fazem treinamento lá dentro, foi ter muitos amigos que iam embora, porque a minha mãe não fazia transferência, mas todo mundo fazia. Era uma infância extremamente hierarquizada, porque todos meus amiguinhos eram filhos de militares. Então, ele não era o João, filho da Maria. Ele era o João, filho do Capitão Santos. E aí eu Entendi. sabia a hierarquia de todo mundo. Enfim, tinha uma série de coisas, assim. E eu, como criança, não entendia 100%. Enfim, várias coisinhas assim. Então, a minha infância, na minha cabeça, foi ótima. Sabe? Na minha cabeça, eu achava espetacular. Porque as pessoas abandonavam muitos cachorros quando elas eram transferidas. E eu era a pessoa que saía alimentando o cachorro em casa que não tinha gente morando ainda. E aí os cachorros me Interessante. seguiam e eu criava vários problemas para minha mãe, porque eu entrava em casa, os cachorros não podiam entrar e ficava tipo 5 cachorros do lado de fora. E para mim era muito legal. E eu hoje penso e várias coisas ficam na minha cabeça de, pô, isso era problemático, né? As pessoas abandonando cachorro. Ou, tipo, talvez não fosse um ambiente extremamente saudável para criança. Ver pessoas circulando com armas e tal. E não tô nem dizendo assim, pra mim, realmente não é bom para nenhuma criança. Uhum. E um certo desrespeito por autoridade também. No sentido de que, tipo, eu, eu não, como eu sei, por exemplo, eu sei, filho, esse é o capitão fulano. E aí eu sei que o capitão fulano bate no filho, porque o filho é meu amigo, ele tem uns roxos estranhos. E, de certa forma, eu acabei não botando muita fé nisso. Em resumo, Entendi. em resumo é isso. E Mas você tem voltando à tua saudade pergunta. disso tudo? Exato, voltando à tua pergunta da saudade. Eu sinto saudade de, eu acho, uma coisa que só existe na minha cabeça. Eu, eu me lembro da minha infância, eu já era aspirante a escritora, eu acho. Eu andava ao redor de árvores e ficava contando histórias para elas. Eu tinha um negócio assim. Que massa. A minha mãe me disse que, tipo, era tradicional meu, às 5 da tarde, eu voltava da escola, né, porque eu estava de tarde, e eu ia para uma pracinha e eu andava ao redor de árvores. E ficava contando minhas histórias para árvores até o sol se pôr. E eu me lembro disso com muito afeto. Mas hoje, de novo, olhando para trás, eu fico pensando, o que, o que diz sobre uma infância? Uma criança precisa ficar contando história para uma árvore. O que diz sobre a socialização dessa criança? Ao mesmo tempo, acho que a minha mãe fez bem, nunca deixou e deu tudo certo. Mas, entende? Então, tem várias coisas da minha infância que, na minha perspectiva, foram excelentes. E aí a gente entra na coisa da idealização. Várias lacunas que fui eu que preenchi. E, enfim, eu sinto saudade,
Mas eu, de novo, vou voltar na coisa de eu sinto saudade de uma coisa que existia na minha cabeça, sabe? Tipo, os amigos Entendi, imaginários que eu entendi. tinha, os livros que eu escrevia e eu grampeava, mas não saudade do que realmente acontecia, sabe? Tipo Você assim, já chegou, de repente, para matar essa saudade, pincelar isso em algum dos seus escritos? Você já matou a sim, saudade de alguma coisa escrevendo, de repente? sim e não. No caso da Vila Militar, eu por muito tempo ainda frequentei o Hospital da Aeronáutica, que meu plano de saúde era do Hospital da Aeronáutica. E então, tipo assim, eu tenho uma consulta com o oftalmologista. Lá ia a Heloísa entrar, passar as cancelas todas. E é sempre uma revisita, né? Porque, de novo, eu tinha essa ideia de um lugar imenso e super sensacional. E daí eu ao longo do tempo, fui me dando conta de que aquilo não era mais. Eu não tenho muita noção de como tá agora, mas. E eu tenho muita vontade de pedir para entrar na casa de novo. Isso volta e meio eu penso. De Que pedir, porque eu massa. sei. Porque a casa tá lá. Eu só não me lembro. Enfim. E no Corpos Secos, que tu comentou no começo do livro, que é esse livro com o apocalipse zumbi Sim. do fim do mundo e tal, o meu protagonista é uma criança, casualmente a gente fala de infância, e ele começa a história numa vila militar. Ele começa a história numa base aérea em Santa Maria. Eu mudei um pouquinho para não ficar tão óbvio, e também porque eu queria que ele viajasse um pouco mais, então a viagem ficaria muito curta se ele saísse de Canoas. Então eu queria que ele viajasse um pouquinho mais. E, e volta e meia eu faço personagens um pouco mais novos, mas talvez seja porque eu acho que crianças têm uma visão muito interessante de mundo, assim. E acho que como autora é interessante fazer um personagem criança, porque te dá muita liberdade. Quando especialmente se faz uma primeira pessoa, assim. Eu acho que tem um jeito divertido de contar uma história, então eu volto e meio exploro isso. E essa da Vila Militar foi muito interessante, que a minha mãe leu meus livros, né? Ela acompanha. E o Corpo Seco tem 4 autores. Aí eu perguntei pra ela, ela perguntou, qual é o teu personagem dela? Não vou te dizer, vou te deixar descobrir. Me achando muito esperta. E aí eu perguntei, aí mãe, já descobriu quem é o meu personagem? E ela disse, Luísa, tu tem um personagem que é uma criança na base aérea. Deu, ok. É verdade, não fui muito criativa. Eu tenho vontade de explorar mais isso, mas não agora. Eu tenho situações assim que eu tenho vontade de voltar mais. Mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de deixar envelhecerem um pouco também. Entendi. Maturar, né? Fermentar que nem um vinho. Uhum. E me diga uma coisa, você costuma sentir saudade quando você termina de escrever um livro? Você tem aquela, ai, que, sabe, sonha nos dias seguintes, ou fica, que saudade tá ali, né, editando, ajeitando. Você sente essa saudade? Ou depois Eu sinto que saudade vai, de acabou? personagem. Eu crio uma relação muito forte com meus personagens Que massa. e eu sinto saudade deles. De escrever como eles, porque cada personagem para mim tem um trabalho muito grande de como é que esse personagem pensa, como é que ele se comunica. E isso é algo que é muito forte para mim. É uma relação que é importante, tipo, em termos literários, mas para mim eles ainda são pessoas, sabe? Então, eu às vezes, assim, sei lá, eu paro e penso, como é que será que tá a Clarissa agora? Sabe? Que é um personagem que eu escrevi há 10 anos. Mas, especialmente quando são personagens de romance, quando se escreve 200 páginas desse personagem, na verdade pensou em 1000 páginas. Pensou vários aspectos desse personagem que não entraram na página. Aham. Eu, pelo menos. Então, eu tenho um apego especial a um personagem especificamente, que é o Dante, do Luzes de Emergência se acendendo automaticamente, que é um personagem que eu sou apaixonada. O Dante, ele surgiu no livro. Ele era para aparecer e ir embora. Ele era só para ser tipo um estereótipo de algumas coisas. E aí, quando eu comecei a escrever, eu me apaixonei por ele. Esse personagem é fenomenal. Eu tava me divertindo, e daí eu replanejei o livro para que ele pudesse aparecer mais vezes e tudo mais. E o livro acaba tendo muito a ver com a relação com o Dante e o protagonista. Uhum. E o Dante
é um personagem que desde então ele aparece em todos os meus livros. Ele aparece assim, sempre tem uma pontinha, não precisa ter um nome, e eu confesso que ele ainda existe na minha mente, assim, sabe? Então, eu fico com saudade dele. Eu tenho alguns personagens que eu imagino se eles mudaram ao longo do tempo, tipo, além de mim. Isso acontece bastante. E tem alguns que eu, às vezes, fico pensando, sabe, tipo, vou fazer um spin-off, vou pegar esse personagem e vou contar esse aspecto da vida dele. Ou, tipo, no futuro. Então, tem... Eu não tenho tanto apego à história em si, mas eu tenho muito apego Entendi o a... personagem. Porque realmente Que é uma massa. pessoa. Só que é uma pessoa que só Uhum. existe na minha cabeça. Você criou uma Então, se... vinculação, né? Criou uma É, vinculação e aí, para acompanhar, vai levando para outros livros, outros momentos. sim, e ao mesmo tempo é um personagem que só existe se eu fizer ele, né? Então, se eu não pensar no que aconteceu, ele não existe. Ao mesmo tempo que ele existe, porque ele está na mente de todos os leitores. O Uhum. rei leitor falou que ama o Dani. Amamos o Dani. O Dani é meu personagem favorito de todos os tempos. É que o nome dele é Dante, mas a gente chama ele de Dani. É uma piadinha nossa. Eu Então, tenho até uns sim. comentários aqui, Oh, Luísa. Deus. Clarissa, ela fala o Uhum, seguinte, foi até que você falou, né? O isolamento leva à observação e a observação leva mais à produção intelectual. Mas não sei se estamos uhum, conseguindo organizar e manifestar essas ideias em forma de conteúdo a oferecer. É a opinião dela, né? Um pouco do que você falou, uhum, né? uhum. Aproveito para mandar um abraço para o pessoal do Sistema Confio de Comunicação em Noronha, que também está aqui. Oh, meu Deus. Ah, Luiz Fernando fala assim, saudade é vontade daquilo que já se sabe que gosta. E ele disse que já está com vontade de ler Corpos Secos. A gente tá que nem o Vale a pena Neymar ler agora, né? todos. A gente tá que nem o Neymar agora, saudade daquilo que não vivemos ainda. Você acha que existe isso, saudade daquilo que a gente não viveu? Eu acho que sim. Eu não, eu nem gosto do Neymar, que fique bem claro. Não tô nem defendendo o Neymar. Mas eu acho que um pouco sim, porque é tipo. Eu acho que ele se expressou mal, mas existe uma saudade de uma projeção de algo que a gente acha que aconteceu. Eu acho que sim. Eu não curto Neymar, não curto todo esse chat dele com essa guria. Acho a frase uma pérola, mas que obviamente não foi uma frase muito pensada. Mas eu acho que sim. Eu acho que porque a gente sempre sente saudade daquilo que a gente lembra que aconteceu, né? Então, tipo, que saudade daquela viagem. E daí tu lembra do dia Uhum. que dormiu na praia. Mas tu não lembra o perrengue que foi pegar um ônibus lotado Verdade, por verdade. 5 horas e que não sei o quê. Então, a saudade, pra mim, ela é uma interpretação de algo, assim. Geral, então, bom, a realidade é uma interpretação de algo. Não sendo muito filosófico. É... Então, acho que sim. Acho que sim. Em resumo, sim. Eleitor falou que quando crescer quer escrever igual a você. Obrigada! Eu não quero. Não precisa. Luiz Fernando Saudades de escrever que não. fala que a saudade é um convite a jogar-se ao seu interior, como eu já falei. Fernanda fala, um trecho, né, de Fernando Pessoa. Não há saudades mais dolorosas do que as das coisas que nunca foram. Viu? Fernando Pessoa concorda comigo. E Neymar. E E menino Neymar. Neymar. Quem diria que Neymar, Luísa Geisler e Fernando Não Pessoa é ia estariam se na mesma encontrar. frase? Uma intersecção. A gente nunca imaginou que concordaríamos. E Luísa, você costuma sentir saudade de um livro quando você termina de ler um livro? Você sente saudade do livro ou acontece a mesma coisa quando você escreve, que é a saudade do personagem? Porque, por Eu exemplo, tenho. eu sinto Uhum. saudade de livros quando eu termino e entro meio que em crise, assim, sempre tomo, pego, tenho anotado, Sim. alguns dos seus livros eu faço isso, estão anotados, então eu vou, leio aquilo por causa Isso. da saudade que tem. Você passa por isso? Eu tenho saudade da primeira leitura. Eu tenho saudade de uma leitura que é quando tu não sabe que um livro é excelente. É um momento muito particular. Quando tu não sabe que um livro é excelente, pega o livro e tu vai lendo. E aí, a cada página, tu diz assim, caralho, esse livro é muito bom. E vai avançando. E tu não sabe. Não é um livro que alguém te recomendou, é um livro que, sei lá, ou às Entendi. vezes, eu Aconteceu. gosto. Alguém falou num site, não sei o quê. E aí ficou.
e, ou esqueceu, enfim, esqueceu por que o livro é bom. E essa primeira leitura é uma primeira experiência, assim, muito fenomenal. Eu me lembro da primeira vez que eu li Grande Sertão Veredas. Eu tinha, sei lá, 12 anos. Como a gente já pegou a infância, vamos pra pré-adolescência. Eu já era uma criança esquisita. Amanda, que saudade! Amanda. Ah, eu era uma criança já leitora e tudo mais, tudo mais, tudo mais. E na escola, minha professora estava falando de outra coisa e comentou que existia esse livro chamado Grande Sertão Veredas, que era um clássico, era um livro muito difícil de ler. Eu, grandíssima leitora de Harry Potter, pensei assim: vou ler. Vou ler Grande Sertão porque eu sou leitora. E eu vou ler. Peguei o livro e tal, catei. E não entendi porra nenhuma. Não entendi nada. Não entendi Eu nada. sei como é isso. Mas fui até o final. Eu me lembro que Grande Sertão me causou essa coisa assim de. Não, porque eu fui me apaixonando por um fluxo de linguagem que estava acontecendo ali, por não entender e às vezes entender. E ao mesmo tempo eu não tinha muitas referências, então não era. Então não era. Era muito, muito novo. Porque, de novo, Grande Sertão eu não tinha nem visto na escola ainda. Porque Entendi. eu. Então, por exemplo, de Adorim, eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo ali. Nessa primeira leitura foi uma experiência assim, muito pura, no sentido assim de linguagem pura e de interpretação muito pura, porque eu não estava acostumada nem com o que a gente chama, sei lá, nem com as jornadas mais padrões e nem ao mesmo tempo com jornadas menos padrão. Foi uma experiência bem única, assim. O Grande Sertão Veredas é meu livro favorito, eu leio ele todo ano. Eu tenho tipo um ritual de Natal e eu. Não ritual, Que tipo, eu massa. não faço, eu não monto uma mesa com velas Senão, e, e um pentagrama. Mas eu, tipo assim, ao redor do Natal, eu geralmente ou leio o livro inteiro ou leio trechos ou algo assim. E é um livro que eu que volto massa. sempre. Enfim, já tem um tempo. Então eu já tive tempo de revisitar o livro e é sempre uma primeira leitura, porque é um livro tão rico e aí às vezes essa é a beleza do cânone também, sabe? É um livro que é sempre a primeira leitura. Ao mesmo tempo que eu lembrando dessa ocasião quando eu era mais nova, pra mim é tipo assim, me dá uma coisa muito alegre de literatura, sabe? É uma Que coisa, massa. acho que é uma faísca que ainda existe. Não sei o que virou, não sei se virou uma faísca que alimentou, uma vela que virou uma tocha olímpica, não sei. Uhum. Mas é uma faísca que importou para alguma coisa, sabe? Que hoje eu leio um livro diferente, já fiz mestrado, já estudei teoria, já li quadrinho do Grande Sertão Veredas. Mas ao mesmo tempo é um livro que, sabe, que eu tenho saudade dessa primeira leitura, assim, sabe? Que foi, que não foi uma relação com o livro, foi uma relação com Com a a literatura em literatura, si, né? exato. Foi um maravilhamento, assim, Uhum. que existe até hoje, assim. E poucos livros causam isso, assim, poucos livros. E ao mesmo tempo, eu ter lido naquele momento foi importante. Se eu tivesse lido Entendi. só agora, seria uma leitura diferente e tudo mais. Então, foi um confluir de coisas que deu muito certo. Eu, de novo, Eu não quero sei se eu aproveitar. respondi a tua pergunta, mas Sim, com certeza, com eu fico aqui certeza. falando. Com Eu não certeza. sei o que eu estou falando mais. Eu quero até aproveitar, antes de ler alguns comentários, pedir ao pessoal para escrever aí qual livro você sente saudade. E qual livro você, Contingente. de repente, marcou e você sente saudade. Pois é, alguém já falou Ah, do Grande Sertão aqui também, quando falamos de primeira leitura. eu Foi cheguei a Alix? Eu não sei pronunciar. Espero que esteja dizendo certo. Alix Lamoglia. Isso. E a Fê comentou quanto gosta muito de livro, já começa a sentir saudade quando tá acabando. Eu, Sim, eu sim. faço isso também. Eu começo a Vou ficar lendo triste. devagarinho, né, para não acabar, né? Isso. É, dá uma Aí crise. Nossa, é horrível. É dá horrível. uma Você crisezinha. convive com o personagem, convive com aquela história e de repente aquilo acaba e dá um vazio, né? Uma É, saudade. porque não é a coisa do spoiler. Não é esse. Sim, spoiler não é um problema pra mim.
mas é aquela coisa de eu estou tendo uma experiência com essas Uhum. palavras, que eu sei que eu não vou ter de novo. Porque no futuro eu sei como essas palavras se ordenam. Assim. Então, um É bom meio que livro consegue. transportado, né? E o bom livro ele consegue te fazer ter essa experiência sempre. Mas ao mesmo tempo nunca é que nem a primeira. Eu não sei se está fazendo sentido. Sim, sim, sim. Maurício. O Que viagem Maurício tá literária tipo, vocês estão incrível. muito loucos. O Maurício tá tipo, o que que tá acontecendo? Aí a Aline falou do 15, que dá saudades. É de Vânio Girassol na Janela, lembra da minha adolescência. Feliz Ano Velho. Foi um livro que me marcou na infância e sinto saudades. Nossa, marcou você na infância e Ramalho Pois marcou a é, mim na que infância. adolescência. Que infância. Tá tudo bem agora? Como é que é? Quem é que falou? É, Ira? Ira Souza, Ira Ira Souza. Souza tá tudo bem agora? Depois você nos conta. Se ficou tudo bem. O Tem menino dedo verde. Clarissa fala de mulheres que correm com os lobos. Ei Leitor fala que li um livro incrível, que A levei trança. semanas. O livro é a Trança. Nunca ouvi falar. Também não conheço esse livro, não. Me diz uma coisa, Luísa. Hum. Você. Existe uma forma diferente de abordar a saudade no livro para adulto e no livro infanto-juvenil, que foi o que aconteceu com o Henrique Capivara. Quer dizer, não sei se você abordou, eu não, esse é um livro que eu não li ainda seu. Mas existe uma diferença em abordar a saudade nesse sentido ou não? Eu acho que pro bom autor, não. Eu acho que pro autor que se propõe a fazer algo sério, não. Acho que tem uma diferença em que a gente comunica isso. Mas ao mesmo tempo, eu não eu não mudo. Tipo assim, eu já escrevi livro para jovens, já escrevi, enfim, livro para adultos. Eu não sei separar muito bem isso, mas para mim eu não nunca nunca é uma separação muito clara, assim, sabe? Tipo, eu nunca subestimo o jovem leitor, e especialmente eu lido muito com leitor adolescente. E leitor Uhum. adolescente é um bicho que sente mais coisa do que adulto. Adulto é uma bagunça. E leitor adolescente é uma coisa muito engraçada. Eu já passei por experiência de leitor assim, adolescente, chegar pra mim e falar: esse livro mudou minha vida. E daí tu fica, amigo, não, não, esse aqui é tipo isso aqui é um clichê, assim, você não explica pra pessoa que é um clichê. Você fala, não vou discutir com o leitor, porque tanto o leitor adulto quanto o leitor adolescente, o leitor ele fareja quando a pessoa não está sendo autêntica. Especialmente o adolescente. O adolescente é foda de dar. Adulto, assim, até cria uma racionalização, assim, tipo, muito excelente o parágrafo 13, os primeiros 3 capítulos É, iniciais e o uso da terceira pessoa. E achei que no capítulo 4 realmente faltou um pouco de verossimilhança. O adolescente não. O adolescente ele não gostou e odiou e não vai continuar lendo. É, é um negócio muito à flor da pele. Assim. Então eu não. Eu, eu nunca mudei a linguagem por conta disso, porque, em primeiro lugar, porque se eu penso em um leitor formado, enfim, com as referências ideais do mundo ideal, esse leitor vai entender o que eu estou falando. E se eu penso entendi. num leitor mais jovem, mais adolescente e tal, esse leitor fareja quando eu não estou sendo autêntica. Esse leitor, ele é muito fatal, assim, e é um leitor Entendi. assim, não, isso aqui não é autêntico, eu vou fechar o livro e pronto. Não tem, Entendi. não tem interpretação, não tem... O leitor adulto, ele tem uma certa generosidade maior até. Uhum. Então, eu geralmente não simplifico nada e acho que todo mundo entende saudade. Acho que na adolescência é uma época de muita saudade também, porque a gente não entende direito o que está acontecendo, né? É verdade, é verdade. Então, é uma saudade de uma ideia ideal de como ia ser as coisas. Acho que o final da adolescência também é horrível. É verdade. Então, eu tenho por via de regra não subestimar o autor, que o autor vai entender sempre. O Legal. leitor vai É o entender. leitor. Isso. Você acha que
claro que essa é uma interpretação muito particular de espaços abandonados, né? Uhum, Você, a personagem na visita dos locais abandonados, será que isso há um saudosismo também, né? Porque é um frisson, né? Por exemplo, eu uhum, adoro ir para lugares antigos, né? uhum, Adoro centro de cidade antigo e tal. E eu acho que uhum, rola um pouco de ir num lugar abandonado também. Não sei se você chegou a pensar nisso no momento que fez, já vi, você falou várias uhum. vezes sobre o livro, mas como é que você consegue captar uma coisa com a outra, conectar uma coisa com a outra, ou não? Sim, eu acho que sim. Bom, só um mini contexto de Espaços Abandonados, a personagem procura a mãe dela em lugares abandonados porque ela descobre um blog de fotografia de lugares abandonados. Que é uma ação, é uma atividade, chama exploração urbana, as pessoas vão e exploram lugares abandonados, igreja e fábrica e parque de Conheci diversões, no seu enfim. livro, porque eu também não sabia disso. Para mim foi novo. Eu fui lendo É, o livro e eu conheci. descobri, é uma coisa que me interessa há muito tempo, eu estava há tempos querendo botar num livro, e quando eu fui para Irlanda eu consegui praticar isso um pouquinho, não foi muito, e nunca fui sozinha. Acho que no livro a personagem vai sozinha porque eu queria insights importantes, mas eu nunca ia sozinha porque geralmente precisava de carro e eu Uhum. sou cagona também. Mas, mas eu acho que sim, eu acho que a ideia de um lugar abandonado cria uma saudade interessante, assim, porque cria. Quando eu ia nesse tipo de lugar, especialmente na Irlanda, tem muita igreja abandonada, tem muita construção, não é nem medieval, às vezes é pré-medieval, eu não sei quando começa um período ou outro, mas construções assim que se sustentam muito ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo elas perderam a utilidade, né? No Brasil Uhum. a gente tem essa mania de destruir tudo que é um pouquinho mais velho. Pois é. Então, tipo 100 anos, ah, tá, passa um rolo compressor e já era. É isso aí. E eu não sei, na Irlanda, como tem algumas coisas que são mais antigas, as pessoas acabam simplesmente se mudando, porque não existia rolo compressor na época. Então, tipo, tem essa igreja aqui, a igreja está caindo aos pedaços, a cidade meio que já se descentralizou dali, só deixa a igreja para outro lugar. E, e é muito interessante, assim, tu acabar passando por esses lugares e tu cria uma história paralela, sabe? De tipo, esse aqui. Enfim, muita igreja, muito cemitério também, né? Então, porque igreja costumava ser o cemitério também. Então sempre tinha essa relação de tu ver o nome das pessoas, o tempo que elas viviam, ou nem ver o nome das pessoas, tem uma pedra ali. E, e eu, pelo menos, sou muito ansiosa e crio histórias na minha cabeça e a gente volta pro Neymar, Fernando Pessoa, que tu acaba criando toda essa vida paralela, tipo, quando essa construção estava inteira e como é que Uhum. seria. E ao mesmo tempo uma coisa meio desejosa, assim, sabe? Tipo, imagina que legal seria, tal, tal, tal. Então, eu acho que revisitar fisicamente acaba gerando isso também. E eu via muito isso quando as pessoas deturpavam essas obras. Isso era bem comum também. Não é um negócio tombado e super bem cuidado. Então ia lá o fulaninho ia lá fazer uma pichação, escrever lá, fulaninho esteve aqui. Inclusive é uma coisa que a gente vê, sei lá, Entendi. nas missões aqui no Rio Grande do Sul. E é uma vontade de participar desse passado, né? Por mais que seja não seja muito legal, não seja preservar, não recomendo, não acho bom. Mas a gente entende que a pessoa, quando ela faz isso, é porque ela quer deixar um registro dela que dure mais tempo. Então É verdade, é bem muito colocado. doido, assim. Para mim, ficava sempre uma relação do passado com o presente, sabe? De como aquelas pessoas ali, como o João ama Maria, é tão importante para aquela pessoa naquele momento que ela precisa botar em algo que ela acha que vai durar muito tempo. Então, Uhum. o passado acaba ganhando significado quando a gente compara com o futuro. De novo, eu não sei se estou viajando demais. Alguém já falou É, que a gente faz viaja. total sentido. Então, alguém falou, alguém falou Ué, o Maurício falou mesmo. É, do, tem uns comentários aqui. É, Iramaia falou que ela falou do livro, né? uhum, O livro de Marcelo Rubens Paiva. Ela falou, Painho me dava os livros dele.
Dan Heath, tenho saudade da coleção Vagalume. Nossa, Coleção Vagalume era legal. Vagalume era demais. Luiz Fernando comentou. Fabiane disse Capitã de Areia, Um Sonho de Verão, Dom Quixote, 100 Anos de Solidão. Nossa, é lindo. O outro passo da dança, Diário de Anne Frank, Capivaras. Esse Ó, foi super reflexivo. Seguimos capivarando por aí. olha, eu não sei se Capivaras fica lado a lado com Anne Frank, né? A gente tenta. A Tá gente aqui ao lado de tenta. muita gente boa. É isso aí. Eu não sei, tem gente que ganhou o Nobel. Vamos com calma. Se foi Eleitor importante falou pra ti, já agradecemos. que ao começar a ler Luz de Emergência, o que me encantou foi o sotaque. Ó. E Luiz Fernando faz uma pergunta que não tem a ver com saudade, mas vale a pena ouvir você com certeza. Você acredita que a interpretação do livro depende muito da idade e do estado de espírito de quem lê? Eu vou voltar para minha ideia do Grande Sertão, porque eu acho que sim. Eu comentei, né, eu li o Grande Sertão Veredas pela primeira vez aos 12 anos, não entendi nada, mas é um livro que eu, por ter cabeça dura e uma espécie de paixão por literatura, fiquei retomando ao longo da minha vida. E hoje, talvez, provavelmente, muito provavelmente, é meu livro favorito, pelo menos em termos de impacto na minha vida. E, e eu comentei que eu leio ele todo ano. E eu tenho, para mim, existe um fenômeno muito mágico em reler um livro que eu já li, que eu noto coisas diferentes sempre que eu leio. Eu noto aspectos diferentes, novos do livro que não estavam ali. E, ao mesmo tempo, se torna um termômetro de como eu estava, como foram minhas leituras naquele ano. Então, teve um Uhum. ano que eu tirei, vou ler apenas mulheres. E aí, quando eu chego no final, quando eu chego no Grande Sertão, vou quebrar o meu ano de ler mulheres, eu fico, poxa, mas olha essa. A minha leitura da Diadorim fica diferente. A minha, Entendi. o meu olhar para o livro fica diferente, então eu concordo plenamente. Acho que a idade interfere, mas não diria a idade, eu diria a formação como leitor. Por exemplo, a gente pensa na. Como é que é? Da Fabiane, que leu Dom Quixote, 100 Anos de Solidão, Anne Frank e Capitães de Sim, Areia. A leitura dela, do Enfim Capivaras, é totalmente diferente de alguém que tem a mesma idade dela. verdade. Então, acho que. Não acho tanto que a idade interfira, mas em termos de experiência de vida, experiência de leitura interfere. E é algo que sempre vai seguir interferindo, sempre vai mudar. O que eu acho muito legal da literatura, é que as palavras são Sim, sempre as mesmas e fica sempre ali, mas a gente vê como a gente vai mudando e o jeito que a gente pensa e tudo mais. legal. É, uma coisa que é interessante também, isso também é uma Uhum. visão muito particular, eu acho que dos seus livros, o de Espaços Abandonados, ele tem um nome que já nos leva a pensar em saudade, né? Eu acho que porque de Espaços Abandonados, pelo menos na minha cabeça, muito antes de falarmos sobre a questão de Uhum. saudade, ele já leva a isso. Uma outra questão também que eu acho interessante, enquanto leitor, é que a gente lê o livro e algumas coisas ficam tão registradas e misturam a questão de saudade com realidade. Por exemplo, Uhum. você tem no início do texto, você fala sobre aqui no livro do Quiçá, que eu acho esse início marcante. A menina de 11 anos já se esqueceu da última vez. Ela já se esqueceu da última vez em que os viu calmos assim. No banco de trás, aos risos, ela tira o cinto de segurança. Os quatro conversam, apenas conversam. Eu não sei se eu vou conseguir me explicar, mas é como se essas leituras, esses textos, eles rememoram alguma coisa. E Uhum. alguma coisa que conecta a gente com algo muito maior, talvez, claro, do que você pensou, e com uma Uhum. saudade realmente de alguma coisa que não existiu, de uma identificação também. Eu Uhum. acho que a leitura também faz isso. A gente lê e sente saudade, e se espelha e sente saudade de alguma coisa que a gente viu, de alguma coisa do futuro. Deu para entender? Sim. Acho que Você sim. enxerga dessa forma? Acho que a leitura ela pode fazer isso. Eu não
confesso que não foi minha intenção, mas eu gostei mais da tua leitura do que da minha intenção, na verdade. Eu fiquei aqui pensando, eu gosto mais dessa ideia. Ah, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas ao mesmo tempo o que sai inteiro ele é movido por flashbacks, né? Ele é uma narrativa Verdade. linear, uma viagem de carro, e daí em determinados momentos os personagens vão se lembrando de coisas e se explica aquela viagem de carro, no final das contas. E, e para mim, eu, eu nunca tinha pensado por esse lado, porque eles, na verdade, estão fazendo uma viagem de carro que é uma despedida. O Uhum. Arthur e a Clarissa vão se separar, e aquela viagem de carro uma série de memórias que explica tudo o que aconteceu naquele ano. E uma série de coisas que precisavam acontecer também. E, de certa forma, eu acho que sim. Bah, eu gostei realmente da tua leitura, não tô nem falando de brincadeira, porque pode ser que sim, sabe? Eu brinco que o Espaços Abandonados ele é movido por perguntas. Ele é um livro que não Sim. se explica, não faz nenhum esforço para se explicar. E tem um monte de perguntas literais com ponto de interrogação no meio. E talvez o que possa ser um livro que é movido por saudade. Eu teria que achar que os outros livros são movidos. Tipo, o Luzes talvez seja movido a trens urbe, não sei. O Capivaras claramente é movido por Capivaras. Mas é uma boa ideia, assim, do que ele ser um livro movido, talvez não é nem por saudade, mas por memórias. Memórias, é verdade. É, memórias e saudade, porque não, eu alternaria entre os dois. Mas eu gostei da tua pergunta. Talvez, provavelmente vou usar no resto da minha vida. Provavelmente continuarei usando. Legal. Bem, nós estamos aqui com 4 minutos. Eu vou Ai, meu Deus. aproveitar desde já para agradecer as pessoas que participaram, todos que, né, participaram com suas perguntas, seus comentários, com as suas cabeças aí que estão pensando. Muito obrigado. Lembrando que próxima semana a gente vai ter uma live surpresa, que a gente vai divulgar aqui o tema durante essa semana. Fiquem ligados também no horário, que vai ser diferente do nosso habitual. E hoje nós estamos encerrando nosso encontro sobre saudade com Luísa Geisler e com esse prazer imenso de Foi recebê-la. ótimo, né? Eu agradeço primeiramente, não vou deixar de dizer aqui, como fã, eu Ah, agradeço porque foi uma oportunidade maravilhosa, sou apaixonado pela sua leitura, já falei isso várias vezes. Sugiro a obrigada. vocês que leiam, que mergulhem na leitura de Luísa. No próximo mês nós já temos um tema que vai sair de saudade, foi votado aqui Uhum. na nossa página, vai ser sexo, o próximo tema Ó. que nós vamos discutir no próximo mês. E eu queria, Luísa, para encerrar, Hum, que você falasse das coisas mais deliciosas que você sente saudade. certo. Ah, enfim, eu vou aproveitar e já aproveitar. Porra, Vitor, chegou no final, Vitor. Ah, vai estar disponível, eu Vai estar acho, pelo que eu disponível vi aí, ali. com Vai estar certeza. disponível mais tarde. Mas foi muito rico. Eu sempre falo e é sempre verdade. A gente fala, eu quando topo essas coisas, eu sempre penso assim, é um leitor, eu acho que os leitores merecem esse tipo de. Como é que eu falo? Tipo, o leitor merece essa valorização e tudo mais, Um e é minuto e legal. 40. Tá, meu Deus. Você acredita? Mas o que acontece é que eu acabo ganhando tanto com isso. E então eu sempre saio tão gratificada, sabe? Essa ideia do que ser movido por saudade é algo que eu provavelmente vou ficar pensando. Mas, enfim, muito obrigada, gente. Foi ótimo. Coisas que eu sinto saudade. Eu sinto saudade de abraçar minha mãe no momento. Eu sinto saudade do cheiro da nuca de uma gata minha que morreu. Que lindo. Eu sinto saudade. Eu dava uns cafungos nela. Eu sinto saudade quando meu gato, quando eu viajo e meu gato não me acorda, eu sinto saudade dele. Eu odeio quando ele me acorda, mas quando ele não, quando eu tô em outro lugar, eu Quando fico, não tá, sente saudade. é, eu sinto saudade da carbonara do meu marido. Não, não agora, mas quando eu fico muito tempo sem. Ah, e eu 40 sinto saudade da minha cama. segundos. A minha cama. Quando eu não tô na minha cama, eu sinto saudade da minha cama. Eu acho que é um bom jeito de terminar. Então, gente, muito obrigada. Obrigado a E, você. querido, foi ótimo. Acho que Obrigado, eu agora vai acabar. adorei. Agora eu tô meio
esperando Agora é acabar. 27 segundos. 27 segundos. Vou ficar listando coisas que eu sinto saudade até lá, então. Eu sinto Eu sinto saudade saudade. também da minha cama quando eu não tô na minha Eu cama. sinto Sinto saudade de muita ir na saudade. escola e ficar escrevendo na escola. Quando eu era adolescente, eu Que escrevia muita massa. fanfic na escola, tipo aula de física e tal. Eu ficava escrevendo ficção. Fiz isso na faculdade também. Sinto saudade de pegar o trem. E são coisas que eu, naquela época, odiava, mas hoje eu fico.